Durante décadas, o motor 1.0 se tornou praticamente um padrão no Brasil. Ele está presente em hatches, sedãs, SUVs compactos e até em carros considerados modernos. Para muitos brasileiros, ter um carro sempre significou automaticamente ter um motor 1.0 debaixo do capô. Mas essa escolha não aconteceu por acaso, nem foi fruto de preferência do consumidor. Ela é resultado direto de fatores econômicos, políticos, sociais e industriais que moldaram o mercado automotivo brasileiro ao longo do tempo. Para entender por que os carros 1.0 dominaram o Brasil, é preciso primeiro entender a relação do brasileiro com o automóvel. Diferente de países desenvolvidos, onde o carro é apenas mais um meio de transporte, no Brasil ele sempre foi um bem caro, difícil de alcançar e altamente desejado. Mesmo nos anos em que existia o chamado carro popular, o preço de um veículo 0 km representava vários anos de salário para a maioria da população. Ter um carro nunca foi simples, nunca foi barato e nunca foi uma decisão fácil. Com renda média baixa e alto custo de vida, o consumidor brasileiro precisou aprender a priorizar o essencial. Não se tratava de escolher entre conforto e desempenho, mas entre conseguir comprar um carro ou continuar dependendo de transporte público. Nesse cenário, motores menores começaram a fazer mais sentido. Eles ofereciam uma forma de reduzir custos sem eliminar completamente a possibilidade de ter um automóvel próprio. O motor 1.0 surgiu, então, como uma solução prática para uma realidade econômica limitada. Outro fator decisivo para a consolidação do motor 1.0 no Brasil foi a política de impostos. Durante muitos anos, carros com motor até 1.0 tiveram incentivos fiscais, principalmente na cobrança do IPI. Esses incentivos tornavam os veículos mais baratos na concessionária, criando uma diferença significativa de preço entre um carro 1.0 e outro com motor maior. Essa diferença, para quem ganhava pouco, era suficiente para determinar a compra. As montadoras perceberam rapidamente esse movimento. Investir em motores 1.0 passou a ser mais vantajoso do que oferecer opções mais potentes que acabariam encalhadas no estoque. Com isso, o mercado foi sendo moldado aos poucos. Mais modelos 1.0 surgiam, mais versões eram criadas e menos alternativas com motores maiores eram oferecidas a preços acessíveis. O consumidor não escolhia o 1.0 porque gostava, mas porque era a única opção viável dentro da sua realidade financeira. Além do preço de compra, o custo de uso sempre pesou muito na decisão do brasileiro. O combustível no Brasil sempre foi caro em relação à renda média da população. Em grandes centros urbanos, o trânsito intenso transformou o carro em uma ferramenta de deslocamento lento, onde potência raramente faz diferença. Nessas condições, um motor econômico se torna muito mais atrativo do que um motor forte. O motor 1.0, mesmo com desempenho limitado, entregava um consumo aceitável no uso urbano. Para quem precisava do carro todos os dias para trabalhar, levar filhos à escola ou resolver tarefas básicas, gastar menos combustível significava aliviar o orçamento mensal. Essa economia constante, ao longo do tempo, ajudou a consolidar ainda mais o 1.0 como escolha padrão. A manutenção também teve papel fundamental nesse processo. Motores 1.0 costumam ser mais simples, com menos componentes complexos e menor custo de reparo. As peças são mais baratas, a mão de obra é mais acessível, e praticamente qualquer mecânico no Brasil sabe trabalhar com esse tipo de motor. Isso traz segurança para o consumidor, que sabe que dificilmente ficará refém de oficinas especializadas ou custos inesperados. Com o passar dos anos, as próprias montadoras passaram a enxergar o Brasil como um mercado essencialmente voltado para carros de entrada. Projetos globais eram adaptados para receber motores menores, plataformas eram desenvolvidas já pensando na realidade brasileira e lançamentos priorizavam versões mais simples e econômicas. Isso criou um ciclo difícil de quebrar. O consumidor compra carros 1.0, as montadoras oferecem mais carros 1.0, o mercado se acostuma e o padrão se solidifica. Mesmo quando surgiam opções com motores maiores, o preço rapidamente afastava o público. Além do valor inicial mais alto, esses carros vinham acompanhados de maior consumo, seguro mais caro e manutenção mais complexa. Para a maioria dos brasileiros, simplesmente não compensava. Com o avanço da tecnologia, o motor 1.0 também precisou evoluir. As exigências ambientais, as normas de emissões e a pressão por mais eficiência forçaram as montadoras a melhorar esse tipo de motorização. A injeção eletrônica, o controle eletrônico do motor e, mais recentemente, a adoção do turbo mudaram completamente o comportamento dos motores 1.0 modernos. Hoje, um motor
motor 1.0 turbo entrega desempenho que antes só era encontrado em motores maiores. Ele acelera melhor, responde com mais agilidade e consegue lidar com o uso rodoviário de forma mais equilibrada. Ainda assim, sua essência continua sendo a mesma: economia, eficiência e custo reduzido. O foco nunca foi prazer ao dirigir, mas viabilidade financeira. A grande questão é se o motor 1.0 ainda faz sentido nos dias atuais. Os carros ficarão mais pesados, mais equipados e mais caros. Sistemas de segurança, conforto e tecnologia aumentaram o peso e exigem mais do motor. Em muitos casos, o 1.0 trabalha no limite para entregar um desempenho aceitável, especialmente em rodovias ou em situações de carga completa. Mesmo assim, dentro da realidade brasileira, ele continua sendo a opção mais racional para grande parte da população. Não por paixão, não por preferência, mas por necessidade. O consumidor continua preso a uma lógica onde o preço de compra, o consumo e a manutenção falam mais alto do que qualquer outro fator. Os carros 1.0 não dominaram o Brasil por acaso. Eles dominaram porque o mercado, a economia, os impostos e a realidade social empurraram o consumidor para essa escolha. Enquanto o automóvel continuar sendo caro e a renda média limitada, o motor 1.0 dificilmente deixará de ser protagonista no país. A discussão, portanto, não é se o motor 1.0 é o melhor tecnicamente, mas se existe hoje uma alternativa realmente acessível para o brasileiro médio. Até que essa resposta mude, o 1.0 continuará sendo menos uma escolha e mais uma consequência da realidade do Brasil. E para você, o motor 1.0 ainda faz sentido nos dias de hoje?